Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite que estão aqui na igreja, a você que está em casa. Hoje é um dia muito especial para o Clube de Aventureiros, é o nosso culto de gratidão. O último culto do ano, né? E então aqui a gente quer, como a Vanessa já colocou, agradecer a Deus, né? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. O título do minha pregação é Um Coração Cheio de Gratidão. E lá em Salmos, capítulo 116, no versículo 12, o salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E é com essa pergunta que eu inicio, né, essa nossa pregação. E antes de abrir a palavra, pedir para, vamos em reverência a orar. Querido e amado Deus, muito obrigada porque estou aqui novamente na sua casa. Querido Deus, obrigada por essa oportunidade e que o Espírito Santo venha falar junto comigo, Senhor. Que o que eu possa dizer aqui seja o que está na Bíblia e que o Senhor venha estar conosco. É o que te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então essa é uma pergunta, né, ali que eu resolvi meditar nela. Que darei ao Senhor em troca dos benefícios para comigo? Gratidão é um sentimento de reconhecimento por uma pessoa, por alguém que lhe prestou um favor, um auxílio, uma ajuda. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para agradecer. Não precisa ser aniversário, não precisa ser uma festa de Natal, não precisa ser uma ocasião especial. A gente, simplesmente pelo fato de estar grato, a gente quer fazer isso a qualquer momento. Nós vamos meditar, então, no livro de Lucas, né, do capítulo 11 ao 19, que é a cura dos 10 leprosos. Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém, e ao passar por Samaria e Galileia, ele entrou numa aldeia, né, estava passando por uma aldeia. E saíram 10 leprosos e de longe gritaram, né? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eu imaginei esses 10, né, eram leprosos. E você, aventureiro, sabe o que é lepra? Sabe que doença é essa? É uma doença muito ruim. Ela tira parte da pele da pessoa, ela, às vezes, dependendo, a pessoa perde parte da orelha, né? Perde os dedos. Mas o pior da lepra é que eles tinham que ficar afastados de seus familiares, longe de suas esposas, longe de seus filhos, longe da sua igreja, do seu templo. E eu imagino até que eles tivessem uma carreira, né? Tivessem um trabalho, e aí eles tinham que ficar longe disso. E isso para eles era muito ruim. Então, diz ali, quando eles chamaram, né, mestre, eles não podiam se aproximar das pessoas. Então, eles ficaram mais longe, né, e chamaram, gritaram, mestre, mestre, tenha de piedade de nós. E Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que os examinem, porque só o sacerdote podia dizer se eles estavam puros ou não, né? E então, aí então eles foram para o sacerdote. Porém, quando eles estavam indo, né, para encontrar com o sacerdote, os 10, eles viram que estavam sendo curados, né? Eles estavam sendo a doença, o que tinha no corpo, já estava sendo curado, estavam diante de um milagre. E acontece que somente um deles voltou, né? E aí Jesus pergunta, não eram os 10, né? Na verdade, Jesus responde para ele perguntando, não eram 10 os que vieram a mim? E aí ele, onde estão os outros 9?
por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E eu imagino assim que quando eles foram, eles estavam numa euforia, né? Eles estavam numa euforia de contar às pessoas, de repente voltar às suas famílias, voltar aos seus trabalhos, para que eles pudessem, né, contar às pessoas que foram curados. Mas um deles voltou, né? E por que será que esse voltou? Eu acho que... Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma prova. Aliás, eu tinha que estudar no Isabel da Espanha e ele era um colégio que te fazia prova para entrar. E aquele era o colégio mais perto da minha casa, porque se eu fosse em outra escola, provavelmente a minha mãe, nós éramos 8 irmãos, e ela não teria, né, financeiramente ela não conseguiria me mandar para a escola ou pagar a minha passagem. Então, eu fiz a prova. E eu pedi muito para Deus para que eu passasse. Tinha que ser naquela escola ali, porque é onde eu poderia, né, ir a pé. E quando eu passei, eu também fiquei numa euforia, né? Eu fiquei muito pensando assim, eu quero logo ir para casa para contar para minha mãe, para contar para meus irmãos. E eu também agi naquela época como aqueles 9, né? Eu não voltei, eu não louvei ao Senhor, eu não agradeci. Depois, quando eu estava em casa, que eu tinha contado para a mãe, que eu tinha contado para meus irmãos que já passado, e aí eu me lembrei, né, de agradecer a Deus. Era uma coisa que eu deveria ter feito antes, né? E Jesus disse para esse samaritano, levanta-se e vá, porque você está curado, porque você teve fé. E esse samaritano, eu imagino assim, que ele tenha ido, né? Ele tenha ido ao reencontro de Jesus, porque ele não queria só uma cura física, ele queria muito mais que isso. Ele queria uma cura espiritual. Ele tinha sede da água da vida. E isso o fez retornar. Ele foi movido por uma gratidão enorme, por um bem que alguém lhe fez. E ele, naquele momento, era um momento de agradecer, era um momento de ficar, falar, conversar com Jesus, de pedir a ele muito mais do que aquela cura do corpo, né? Pedir muito mais do que ele estar bem. E talvez ele pensou, se eu me apresentar para o sacerdote, ele deve, de repente, olhar para mim com um desprezo, né? Vai só me olhar e tu é puro. Mas Jesus não. Jesus tinha muito mais. Jesus tinha muito mais coisas que ele queria, que ia fazer suprir e encher o coração dele de alegria. Quando eu estava na época da escola, e eu não frequentava nenhuma igreja, mas eu aprendi desde pequena com a mãe sobre a Bíblia, né? Nós tínhamos uma senhora que ia lá e nos ensinava, né, a escolinha dominical. Então, todo domingo, ela levava um livrinho e contava uma história para a gente. E eu gostava muito daquelas histórias. E achava, assim, muito bonitas e gostava de ouvir sobre os milagres. Mas quando a gente vai crescendo e se a gente não tem, assim... Se a gente não tem uma fé, se a gente não vai na igreja, se a gente não lê a Bíblia, isso vai se tornando assim, ela vai à igreja, né? A mãe dela conta histórias, mas eu cresci muito longe da igreja. Mas teve uma época que eu estava que nem esse samaritano, eu estava com uma sede de vida, eu estava com uma sede porque eu tinha muitos problemas, eu queria viver novamente. E uma das formas, então, que eu achei, né, que era melhor para mim, assim, era começar, então, a ler a Bíblia. E eu fazia isso em casa. Eu lia sozinha. Mas a gente não aprende muita coisa porque a gente não sabe de muita coisa. Né? O que Jesus estava querendo me dizer? Quando o salmista pergunta, que darei ao Senhor com seus benefícios comigo?
E eu fico pensando, será que eu estou fazendo as coisas corretas? Será que eu estou fazendo certo ainda? Será que eu estou em oração? Será que eu estou lendo a palavra e tendo entendimento? Que melhor forma de gratidão para com Deus quando a gente retorna essas coisas para Ele? Orar, ler a Bíblia, estudar a palavra, aprender. Isso é uma forma da gente devolver, para a gente falar para Deus da nossa gratidão. Quando esse samaritano voltou, eu imagino que o coração dele estava cheio de gratidão. E que ele reconheceu Jesus, não por aquilo que ele faz. Ele faz milagres, ele cura as pessoas, mas pelo que ele é. Jesus é o Senhor, né? Ele é o Deus, ele é o único. Então, isso devemos amar, né? Amar a Ele do jeito, pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz, né? Faz milagres, sim, mas o que é o Senhor? Será que eu estou no meu dia a dia fazendo o meu melhor por Ele? Será que eu estou no meu dia a dia realmente aprendendo e passando essa palavra? Às vezes a gente tem um pouco de vergonha. Eu já tive, né? Hoje, na minha timidez, eu consigo ainda conversar com as pessoas e falar com elas sobre isso. No trabalho, eu consigo passar para uma colega, a Mara, algumas coisas. Ela estava lendo o livro A Grande Esperança, e daí ela me perguntou algumas coisas ali, e eu gostei, né, de ter falado para ela. Essa é uma forma de eu agradecer ao meu Deus, né, ao Senhor Jesus, por tudo que Ele faz por nós. Deixa eu pegar uma outra. O salmista, eu gostei muito desse versículo da Bíblia, que quando o salmista faz essa pergunta, eu me dei de conta que eu estou muito falha, né, nas coisas com Deus, e que eu preciso ser mais, eu preciso me envolver mais, porque desta forma eu vou estar sendo grata. O samaritano voltou porque queria mais que uma cura física, precisava de uma cura espiritual. Seu corpo estava curado, mas ele precisava curar o vazio que sentia em sua alma. O sentimento de gratidão foi o que moveu o samaritano a retornar e agradecer. Muito mais importante do que se apresentar ao sacerdote, provavelmente, que receberia com desprezo, era se apresentar a Jesus, era retornar. Certamente, essa pergunta do salmista nos faz remeter a isso. O que eu estou fazendo para poder levar a palavra, para eu poder levar mais pessoas a Cristo? Eu preciso ser grata o suficiente, ser mais grata por Deus, pela vida que Ele me dá, pelo meu filho, pelas oportunidades, pelo trabalho. Vejo muita gente que, nesse tempo de pandemia, perdeu o seu emprego, mas que Deus ainda preservou de alguns, né? E quem sabe isso, né? Isso aí é uma forma também de eu entrar no meu quarto e ser grata a Deus. Será que eu tenho orado e meditado na palavra de Deus de forma de evidenciar minha gratidão? Se desejamos ser gratos, devemos ver que há algo especial em tudo que é colocado em nossas mãos. Seja no emprego, na família, na igreja, no ministério que eu realizo na igreja, enfim, tudo que Deus coloca em minhas mãos e sabe que somos capazes. Por isso, meus irmãos, meus queridos, meus amigos, meus aventureiros, lembre-se sempre de agradecer. Mas agradeça de coração. Agradeça por tudo que Deus tem lhe oferecido. Por esse ano, por essa pandemia que teve, e mesmo assim as escolas funcionando, as lições de casa, que eram bastantes, e que Deus certamente, conforme o teu merecimento, te deu o melhor. E por que não retornarmos isso a Ele?
a gente vai ter agora uma forma de agradecimento, né? Uma forma de agradecimento muito especial. Quando um aventureiro se batiza, eu fico muito feliz e fico muito grata a Deus, porque a família está junto, porque os pais estão juntos. E é uma forma de agradecimento, uma forma que ele está agradecendo, né? Agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele aprendeu no clube. A Lua foi uma das meninas, né, que ela completou 100% o estudo bíblico. E hoje nós tínhamos programado uma festa diferente, né? Mas, devido à pandemia, a gente não pôde fazer como queríamos. Mas todos vocês do clube ainda vão receber uma lembrancinha do clube por esse ano. Vão receber um presente que eu estou fazendo e vocês vão receber. Eu vou entregar na casa de vocês, aí eu vou explicar o dia. E é por isso, sabe? Esse eu acho que o meu melhor agradecimento é isso. É o clube, as crianças, a família que a gente consegue aproximar, tudo que a gente consegue fazer para que Deus, né, fique feliz com a gente, né? Agora a gente vai ter, então, o momento do batismo, né? E eu quero mais uma vez aqui agradecer a vocês, agradecer ao clube, agradecer à equipe, à diretoria que esteve comigo esse ano, e que o ano que vem eu continuo como diretora, e que possamos, né, formar a nossa equipe com os mesmos ou com pessoas novas, né? O importante é a gente não parar esse ministério, é amar e glorificar a Deus com tudo que Ele merece, pois é um Deus de amor, né? Um Deus de paz, um Deus de fartura. Aqui o meu agradecimento ao clube, à Igreja Santa Cecília e aos aventureiros do Clube Israel Kids. Que Deus acompanhe vocês e que em 2021 nós possamos brilhar muito mais.